prezados alunos, satisfação em revê-los em mais uma videoaula, né? Damos continuidade aí ao nosso curso, a nossa disciplina de Direito Constitucional 1. Bom, semana passada a gente viu aí a questão da ação civil pública, né? E de uma certa maneira a gente encerra aí aquele tópico, né? Aquele tópico sobre remédios constitucionais e, né, a gente adicionou aí a ação civil pública, né, para vocês terem noção aí de como funciona, de como é essa questão, principalmente do Ministério Público, né, como que o Ministério Público tem atuado aí com bastante frequência. Bom, hoje a gente avança num tópico novo, um tópico pontual, vai ser só a aula de hoje, né, a aula de hoje a gente vai falar sobre os partidos políticos, né, então partidos políticos figuram aí na ementa da disciplina, e estão, né, com sua estrutura disciplinada na Constituição no artigo 17. Né? Então é sobre ele aí que a gente vai falar, vai traçar um panorama geral aí sobre os partidos políticos, a gente não vai aprofundar, não vai fazer nada aí muito extenso, porque, né, essa parte aí avança muito sobre a disciplina de direito eleitoral, né? Então a gente não vai aí sobrepor, né, outras disciplinas, mas a gente vai trazer uma noção básica aí. Então fiquem atentos, acompanhem aí pelos slides, né, que vocês já estão habituados aí, sempre disponível no portal do aluno, lá no AVA, vocês fazerem o download. E também, né, acompanhem aí, fiquem atentos à questão semanal que vai ser lançada aí ao longo da aula de hoje. Né? Sempre aquela questão que vai valer a presença e alguma fração de nota aí. Então, vamos acompanhar no slide que fica mais fácil para vocês visualizar. A gente fala de partido político, né? A gente primeiro tem que ter em mente aí e sempre lembrar que nós vivemos numa democracia representativa, né? E a questão do pluripartidarismo ou a possibilidade de terem vários partidos políticos com várias ideologias, com vários cenários diferentes, representa aí um dos pilares dessa nossa democracia nesses moldes que nós temos hoje. Né? Então, a importância do partido político reside aí, né? É um dos pilares aí para que a democracia seja exercida na sua plenitude. Né? A hora que você restringe, né, a possibilidade do partido político, a hora que você reduz a um ou dois, por exemplo, como já aconteceu na ditadura militar, de uma certa maneira você está restringindo aí o conflito de ideias, o debate, né, a discussão sobre temas importantes aí do nosso dia a dia, automaticamente você está reduzindo aí a força e o alcance da democracia brasileira. Né? Então, o primeiro destaque que a gente faz com relação ao partido político, a importância dele para a democracia. Óbvio que muitos criticam, muitos colocam aí os interesses dos políticos, né, que partido político defende um político e não a população, mas isso é um ponto de vista, é uma crítica que existe, mas na teoria, na raiz de tudo, né, o partido político ele representa uma ideologia, um caminho a se seguir, e os políticos, né, os deputados, vereadores, prefeitos, presidente, enfim, senadores que estão filiados a esses partidos políticos, deveriam batalhar e seguir essas ideologias. Né? Infelizmente, a gente vê aí um certo descompasso entre aquilo que é prometido, né, e aquilo que é executado. Mas na teoria, né, na raiz, o partido político é essencial aí para a evolução da democracia e para, né, a indicação, né, de nortes, de caminhos aí desses políticos. Bom, o partido político ele tem conceitos aí bastante variados, aliás, ao longo da história, né, a gente consegue ver formulações específicas de partidos políticos, né, mas basicamente aí, se você pegar do dicionário, né, no Michaelis, aí nós temos uma definição, é um grupo de pessoas, né, mais ou menos estreitamente associadas que procuram controlar aí o poder, interferindo sobre a distribuição de obrigações recíprocas entre governantes e governados. Né? Então é uma associação. É o primeiro ponto, a gente já vai avançar aí na natureza jurídica,
mas é uma associação específica, uma associação que tem sua raiz na Constituição, mas ela é registrada, possui CNPJ, ou seja, possui personalidade jurídica, e responde aí, né, pelos seus atos, só que possui uma série de prerrogativas aí para que não haja uma diminuição, né, uma restrição no seu âmbito de atuação, a gente já vê mais para frente. E alguns conceitos ao longo da história, né, de alguns autores importantes, né, vamos começar um lá do século XVIII, né, o partido político é um grupo de homens unidos para a promoção do interesse nacional, né, com base em algum princípio, alguma ideia, né, algum norte aí, algum ponto de referência. Né? Alguns partidos políticos a gente consegue visualizar isso de uma forma bastante clara. Né? Nós temos aí no Brasil hoje 33 partidos políticos registrados e alguns deles a gente consegue identificar a bandeira de uma forma muito clara. Né? Vamos pegar lá o Partido Verde, a gente tem a questão ambiental como principal bandeira, nós temos lá o PCdoB, né, o Partido Comunista, então a questão do comunismo, do socialismo é a principal bandeira. A gente tem alguns partidos que são aí fiéis, né, nessa sua ideologia. Só que temos outros que, infelizmente, não são aí tão fiéis ou tão claros, né? Muitos deles, inclusive, balançam aí conforme quem está no poder, né? Então temos partidos aí que historicamente eles ficam variando, né, sua posição de acordo com aquele que está no poder, enfim, sempre tem, né, aqueles que preferem não seguir uma ideologia, mas sim seguir, né, o poder, estar sempre próximo do poder. Mas, né, isso daí é o dia a dia. Uma outra classificação de Schumpeter, né, um grupo cujos membros se propõem a agir em comum acordo na luta de concorrência pelo poder político. Né? Vejam que aqui nós temos um outro sentido comum, é sempre a busca pelo poder. Né? Vejam que as definições aí elas têm um ponto em comum, que é a busca do poder, né? Esse grande objetivo dos partidos políticos é controlar aí, né, o poder no sentido de poder executivo, né, que é onde ou legislativo, né, é onde eles podem, né, o partido político alcançar. E por fim, né, uma definição um pouco mais recente, partidos políticos são associações de indivíduos com a finalidade de disputar eleições e vir a colocar seus membros no poder. Né? Vejam que todas as os conceitos aí buscam, né, um ponto em comum que é a busca do poder. Né? Então, é curioso anotar, porque partido político, na sua gênese, né, ele deveria buscar o interesse do povo, deveria lutar pelo povo, pelos ideais do povo, para que né, a nação viesse a se desenvolver de uma forma mais próspera. Mas, no final das contas, pelo próprio conceito de partido político, é a busca pelo poder. Né? Então vejam que aí a gente já consegue ter uma noção e uma ideia de por que né, o partido político muitas vezes está bem distante daquilo que o povo, na sua maioria, gostaria. Né? Vejam que a gênese do conceito de partido político é a busca pelo poder. Avançando aqui no slide, né, nosso terceiro slide, a gente chega na questão do artigo 17. Né? Então, é o artigo 17 da Constituição que vai trazer aí a gênese, né, do que é o partido político e automaticamente ele vai trazer os principais elementos necessários aí para que um partido político funcione. Né? Então, vejam que o artigo 17 diz, num primeiro momento, que é livre a criação, a fusão, incorporação, extinção dos partidos políticos, desde, né, que todos eles resguardem aí o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais e ainda alguns preceitos. Tem que ter caráter nacional, é proibido aí o recebimento de recursos financeiros da entidade ou governo estrangeiro, né, ou subordinação a esse. Esse partido político, além do registro junto à Justiça Eleitoral, tem que prestar contas, né, dos valores que recebe, e o funcionamento aí parlamentar de acordo com a lei. Né? A lei que regulamenta hoje o partido político é a Lei 9.096 de 95,
E aí, óbvio, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma série de resoluções que vão disciplinar aí como que funciona, como que é organizado, enfim, como é a fundação, a criação, a extinção aí dos partidos políticos. Mas vejam que esse artigo 17 ele já traz aí alguns detalhes importantes. Aquele que for ou almejar aí criar um partido político, o primeiro ponto ele precisa ser de abrangência nacional, né? Você não pode criar um partido político em que, né, seu estatuto aí, seu documento de fundação discipline diferente. Tem que ser de todo em caráter nacional, não pode receber recursos do estrangeiro, né? Vejam que no estatuto desse partido político sempre vai ter que ter lá uma cláusula de barreira, né? Uma cláusula impedindo a vinda de recursos aí do estrangeiro, né? Então vejam que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Então não é algo que é criado por meio de lei, não, é algo que é criado por vontade do particular. Então ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Esse partido político ele possui uma natureza jurídica de associação, né, uma associação aí de pessoas. Então ela é registrada aí no cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Não é na junta comercial que você vai registrar. Além de registro no cartório, né, de pessoas jurídicas para você receber aí, inclusive, né, a formalização do seu estatuto, você precisa fazer aí o registro no Tribunal Superior Eleitoral, né? Então nós temos aí uma justiça especializada, específica na questão das eleições, e nós temos um Tribunal Superior, né, a máxima instância aí nessa matéria. Nós temos que o Tribunal Superior Eleitoral é que vai fazer o registro, né, para você poder funcionar. Óbvio, aí tem todos os demais atos de constituição. Você vai ter que registrar um CNPJ, você vai ter que ter um endereço, uma sede e tudo mais. Mas o detalhe, né, é que para fazer esse registro tem que ter um quórum mínimo, vamos chamar assim, né? Então vejam, aqui com o destaque, eu coloquei no slide, para se criar um partido político, ele deve ser subscrito, né? Ou seja, o número de fundadores nunca pode ser inferior a 101, né? E no mínimo 9 estados. Então, indicar o nome em função dos seus dirigentes, bem como a sede do partido na capital federal. Os partidos políticos vão ter aí sempre a sede em Brasília. Então é uma formalidade aí que tem na lei 9.096 sobre a questão da Constituição, né? Traz aí no seu artigo 17 esse detalhe. Bom, além disso, né, nós temos a famosa cláusula de barreira, né? Ou seja, o partido político, ele para ser constituído, ser registrado, ele não precisa lá de muitos requisitos, é basicamente cumprir lá o artigo 17 da Constituição. Esses requisitos, eles recebem o nome de cláusula de barreira, né? Ou seja, você pode criar uma pessoa jurídica, pode, mas você tem que cumprir alguns requisitos para você existir, ou seja, é uma barreira, né? Uma cláusula aí, são requisitos para você poder constituir. Só que além disso, o partido político ele possui aí na sua gênese alguns direitos, né, e algumas prerrogativas diferentes de qualquer outra instituição aí no Brasil. Eles recebem um apoio, né, do próprio governo ou do Estado, né, para fins deles se manterem, deles sobreviverem. Só que esse envio de recursos, né, que a gente chama de fundo partidário, ele é condicionado, óbvio, à existência desse partido, então as cláusulas de barreira, lá os requisitos do artigo 17 devem ser cumpridos, ok? Só que também é uma cláusula de desempenho, né? Então, para que um partido político possa ter acesso ao fundo partidário, que a gente já vai ver mais para frente, e a propaganda eleitoral gratuita, né, aquela que a gente vê
rádio, TV, de forma gratuita, eles precisam ter um mínimo de desempenho, né? Então não é qualquer pessoa ir lá, criar um partido político e a partir dali começa a receber dinheiro do fundo partidário e pode começar a falar na televisão, né, no horário eleitoral gratuito. Não. Para ter acesso a esse fundo partidário e para poder falar na TV, precisa cumprir alguns requisitos, né? Então é a cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho, ela foi alterada aí por uma emenda constitucional número 97 de 2017, né? Então algo bem recente aí que colocou uma ideia, né, de que conforme maior a representação do partido político no Congresso, né, ou seja, quanto mais representantes possui lá naquela casa, mais será o espaço e maior será aí o fundo, né, o recurso que esse partido político vai receber. Aquilo, para constituir um partido político, basta cumprir lá os requisitos do artigo 17 da Constituição. Agora, para ter direito a todos, né, os benefícios, vamos dizer assim, de um partido político, tem que cumprir um desempenho, né? E aí quais são esses requisitos? A emenda constitucional 97 trouxe aí uma forma de evolução, né, desses requisitos, a gente já vê no próximo slide. Vamos pegar o exemplo, nas eleições de 2018, né, na legislatura, né, que iniciou em 2018, para que um partido político tenha acesso ao fundo partidário, propaganda eleitoral gratuita, o que esse partido político precisa ter conquistado? Precisa ter conquistado nas eleições para câmaras do deputado, no mínimo 1,5% dos votos válidos, no mínimo 1% dos votos válidos em cada uma das unidades da federação. Tiverem elegido pelo menos 9 deputados federais, né, distribuídos pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, aquilo, o partido político cumpriu esses requisitos na eleição do ano retrasado, para a próxima eleição, ele vai ter direito, né, ao rateio desse fundo partidário e ele vai ter direito a um espaço aí na propaganda eleitoral gratuita. Né? Então, os partidos políticos que não conseguiram eleger ninguém, né, não tiveram esses votos aí necessários, eles não vão ter direito a esse espaço. Por isso que muitos partidos, principalmente aqueles que não cumpriram esses requisitos, eles acabam fazendo coligações, né, com outros partidos. Então, para que vamos pegar aí a eleição presidencial, para que um candidato tenha mais chances de se candidatar e ganhar uma eleição presidencial, muitos partidos se unem, fazem uma coligação, ou seja, eles têm interesse comum, e esse espaço que cada um deles tem de propaganda eleitoral, eles acabam cedendo para um único candidato. Então é normal, né, que os principais candidatos tenham aí mais espaço na TV, por exemplo, que os outros partidos façam aí uma coligação e acabam cedendo, né? Eles não têm candidato próprio, então eles cedem esse espaço para o outro partido e aí é aquilo, né? Existe sempre o partido principal, né? E aí quando você lê lá a legenda, né, a propaganda eleitoral em si, você vai ver que é uma coligação de vários outros, né? Então, por isso que um determinado presidente, candidato, né, a presidente ou a deputado, enfim, muito mais espaço do que os outros, né, em razão dessas coligações, né? As coligações acabam somando aí tempo de TV. Bom, isso aqui é para a eleição de 2018. Isso daqui é como a emenda constitucional definiu daqui para frente, né? Então, nas próximas eleições, a próxima legislatura, né, para que um partido político receba esse espaço do fundo partidário e também da TV gratuita, né, a propaganda eleitoral gratuita, vai ter que cumprir esses requisitos. E vejam que cada vez mais se torna mais difícil. Né? Vejam que 2012, vamos pegar sempre o requisito 2 ali, ó, tem que ter elegido 11 deputados federais, né? 2026, 13, e 2030, 15 deputados federais. O que é isso? Isso aqui é uma forma de restringir um pouco o volume de partidos políticos que existem no nosso país. Né? Como eu falei lá atrás, hoje existem 33 partidos políticos. Vejam,
33, ok, precisa ter vários, preciso, pluripartidarismo é necessário, sim, mas vai chegar num ponto, se não tiverem aí medidas de contenção como essa, em que nós temos aí 50, 60 partidos políticos que não representam e, de certa forma, não trazem aí benefício nenhum, né? Basicamente serão partidos aí que vão ter interesses próprios, interesses aí de determinadas classes, né, que não representam em nada o resto da população. Então, existe uma certa mudança legislativa que vem a restringir tanto a criação quanto o espaço que esses partidos políticos pequenos têm, possam ter aí, tanto no fundo partidário quanto na parte da propaganda eleitoral gratuita. Né? Óbvio que a hora que você restringe pequeno, você torna o acesso de novas ideias, novas situações mais restrita também, né? A gente naturalmente vão ser os grandes que vão sempre se prevalecer, né? Mas de qualquer maneira evita aí uma certa desorganização na criação e no intuito, né, desses partidos políticos, né? Partido político ele não pode ser algo só de uma única classe, só de um único, né, uma única ideia, né? O partido político de um modo geral tem que ser algo bom para a nação. Então surgiram aí, né, em 2017 essas emendas, essa emenda constitucional que criou aí esse detalhe, né, para que não haja aí uma proliferação desmedida de partidos políticos no país. Bom, vamos fazer a nossa perguntinha semanal, né, a nossa questão semanal. Vocês já estão acostumados, já sabem aí como funciona, vocês têm que mandar para o meu e-mail, de forma individual, a resposta à pergunta que eu já vou formular. Essa resposta, né, sempre de preferência aí com suas palavras, mas óbvio, né, e em determinadas respostas sempre é necessário aí você indicar o porquê, né? Então esse porquê geralmente é um artigo de lei, uma disposição legal. Lembrando, né, que essa atividade sempre tem que ser enviada até a semana subsequente aí da que a gente está divulgando o vídeo. Então veja, nós estamos divulgando esse vídeo aí nessa semana aí que começou dia 10, né? Então vocês precisam mandar até o dia da aula da semana subsequente. Nossas aulas seriam sempre terças-feira. Então vocês devem enviar essa resposta de forma individual até o dia 19 aí de maio para o meu e-mail, né? O e-mail que sempre apareceu aí na tela, para computar a presença e também uma fração de nota. E a pergunta que eu faço para vocês é exatamente aí essa questão da, da coligação de partidos políticos. Né? Vejam, a gente viu, e a gente acabou de falar, de que o partido político, ele muitas vezes eles se reúnem, né? Eles fazem aí uma união de esforços, uma coligação, para que esses partidos políticos tenham mais espaço, né? Principalmente na TV e no rádio, aí, para fazer sua propaganda. Aí que vem a minha pergunta. Né? Vejam, eu falei, dei o exemplo aí do presidente, né? Que os partidos políticos se reúnem para fazer, né, uma coligação para o presidente, né, um determinado candidato poder aí ter mais espaço. A minha pergunta ela é bastante simples aí, é um tema que foi muito discutido, né, há alguns anos atrás. Tudo bem, vamos imaginar que os partidos políticos realizam uma coligação para um candidato a presidente. Então vamos pegar lá 3 siglas, né, vamos pegar lá o PSL, o PSDB e o DEM, né, os democratas aí, os 3 fazem uma coligação para o candidato à presidência. Ok, podem esses mesmos partidos políticos fazer uma coligação diferente para a eleição de um governador, por exemplo, né, vamos pegar aí o PSDB, né, num determinado estado, ao invés de se coligar com o Democratas, né, e com o PSL, o PSDB resolve se coligar aí com o Partido Verde em um determinado estado. Então pode haver essas coligações diferentes em determinado ente federativo para a mesma eleição? Então essa é a pergunta aí que eu gostaria que vocês enviassem para o meu e-mail até semana que vem, dia 19 de maio. Avançando então aqui nos slides, né, feita aí a pergunta semanal para vocês, a gente chega aí aos princípios, né, os
grandes pilares aí que sustentam a ideia do partido político, em especial a liberdade partidária, né? Então é o grande princípio aí, o norte, a ideia central que a Constituição traz para o partido político, né? O partido político, dada essa sua importância dentro da democracia, é o principal elemento aí que o constitui é a ideia de liberdade partidária, né? Então o partido político ele deve ser crítico, o partido político ele deve aí muitas vezes ser contrária, né, à situação e ao governo, porque é próprio da noção aí de democracia, né, da ideia de discussão de ideais. Então nós temos aí o princípio da liberdade partidária como um grande princípio dentro do partido político, que é basicamente o quê? Né, que é assegurado aí aos partidos políticos a liberdade de organização, definição de sua estrutura externa, funcionamento, fusão, incorporação, né, desde que, óbvio, né, respeitem o regime democrático aí, os direitos fundamentais da pessoa humana. Né? Óbvio que um partido político que tenha como sua bandeira o racismo, uma determinada soberania de uma raça, né, enfim, é óbvio que esse partido político está indo contra aí a Constituição e aí ele não vai ser legítimo, né, ele pode ser aí extinto, contrariar. Aquilo, né, o partido político ele tem liberdade, só que, óbvio, né, o partido político ele não pode aí ter, né, uma função, né, instaurar aí um regime paramilitar, né, um regime paralelo, ou seja, fora da Constituição. Né? Então vejam que você criar um partido político no intuito de criar um poder paralelo, né, um poder fora da Constituição e do Estado oficial, aí sim é um crime, né? Inclusive, traz aí como um crime inafiançável, imprescritível, né? A ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o partido político que tiver esse objetivo, ele não é legítimo, né? Além dele não ser reconhecido, não poder ter a sua Constituição reconhecimento, ele é algo que constitui crime, né? Essa ideia de uma ideia, né, um poder fora do Estado, uma ideia paramilitar, né, como a gente vê em alguns países aí, mundo afora. Bom, esses partidos têm autonomia partidária, né, ou seja, o estatuto aí que vai definir, né, sobre como funciona aí, né, a questão da expulsão, quem serão os elementos, os candidatos, né, as prerrogativas, as linhas, né, de atuação desse partido político, então eles têm autonomia partidária, e tem aí uma ideia, né, da fidelidade partidária. Né? Então essa noção foi determinada pela Lei 13.165, alterou, né, a Lei 9.096, estabelece aí que vai perder o mandato o detentor do cargo que desfiliar sem justa causa do partido político que foi eleito. Né? Então, imagine que uma pessoa se elegeu pelo PT. Né? Ou vamos pegar o nosso presidente, né? O nosso presidente é um exemplo concreto disso. Ele se elegeu pelo PSL. O Bolsonaro se elegeu pelo PSL e ele saiu desse partido político. Né? Ele pode fazer isso, vejam, a regra geral é que não pode. Né? O artigo 22A fala, 22, né, fala que não pode. Né? Ele perde o mandato, é aquele que se desfiliar sem justa causa do partido político que foi eleito. A regra é que o candidato não pode se desfiliar aí ao longo da sua legislatura do partido político, a não ser em razão de três motivos. Né? Esses três motivos estão aí e a própria lei traz. Mudança substancial do programa partidário, que é o que aconteceu aí com o Bolsonaro, né? Então ele mudou aí seu programa partidário, grave discriminação política, né? Ou mudança de partido efetuada aí durante o período de 30 dias que anteceda, né, o prazo para a eleição, para a próxima eleição, né? Então, um determinado presidente, um determinado deputado, um determinado governador resolve se candidatar de novo, né, numa eleição. Então ele pode se desfiliar até 30 dias antes, né, do prazo que termina para inscrição aí da chapa, né, da proposta, né, nova proposta, e aí sim ele pode sair
aquele partido político. Então a ideia é da fidelidade partidária, a não ser nessas três hipóteses aí que a gente vê da Lei 13.065. Bom, além disso, né, como a gente falou, que o partido político tem uma série de prerrogativas, tem uma série de benefícios, nós temos a questão da liberdade, né, o acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, muita gente não gosta, muita gente acha ruim, muita gente critica, mas, né, isso é uma disposição de lei que dá um espaço aí para o partido político, sempre em época de eleição, né, uma sessão, né, das grandes difundidoras, né, as gratuitas, né, as empresas aí de telecomunicação gratuitas, de um espaço em horários já determinados para propaganda eleitoral gratuita. Né? Então, isso é garantido por lei aí, acesso gratuito. Essa gratuidade revela a intenção fazer prevalecer o princípio da igualdade, né? Ou seja, de que todos os partidos políticos possam se manifestar, possam colocar aí suas ideias no ar. Se não fosse assim, somente os partidos ricos conseguiriam esse espaço na TV, né? Então acaba que permite que os partidos menores, né, também tenham esse direito. Mas óbvio, não são todos os partidos que têm acesso ao espaço, né, de TV e rádio. Eles têm que preencher aquelas cláusulas lá de barreira ao desempenho que a gente já mencionou nos slides para trás. Né? Então, o acesso gratuito à rádio e à TV está, né, vinculada a um desempenho, né, uma eleição mínima aí de candidatos, né, de representantes, para poder ter acesso aí na próxima eleição. Bom, e o que o partido político ele tem de especial, além dele ser o legitimado, né, a lançar candidatos aí às diferentes esferas de poder? Eles têm algumas prerrogativas, né? A Constituição autoriza, por exemplo, que o partido político mova uma ação direta de inconstitucionalidade, né? É uma ação específica, vocês vão estudar isso no próximo semestre, mas é uma ação direta ao STF para questionar qualquer ato normativo aí do governo, né? Então é uma ação bem específica, uma ação bastante importante aí dentro do dia a dia, e que os partidos políticos têm essa ferramenta aí, muitas vezes até para controlar, né, o que o poder está realizando. Né? Então, essa ideia de oposição, né, ela é muito importante aí no controle do que o governo está realizando. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade é uma forma de fiscalizar, né, de promover aí um certo grau de oposição. Podem promover denúncias de irregularidades nos tribunais de contas, mandado de segurança coletivo também, né? Eles gozam de prioridade postal durante aí 60 dias anteriores às eleições, para remessa aí de propaganda. Também eles possuem imunidade tributária, então eles não pagam impostos, né? Então o partido político não paga imposto aí, como, né, os demais pagam, o partido político não paga. Então é uma imunidade aí constitucional, é uma forma, né, de incentivar e de preservar a autonomia financeira. Bom, outro ponto bastante importante aí sobre o partido político, né, e também nessa ideia de autonomia financeira, é de onde vêm os recursos dos partidos políticos. Bom, basicamente o recurso do partido político vem ou de doações, né, essas doações não podem ser estrangeiras, tem que ser sempre nacional, tanto pessoa física ou jurídica, né, podem destinar aí valores para o partido político, mas além das doações, os partidos políticos também recebem recursos do fundo partidário. O fundo partidário é pago, aí é um repasse que o governo faz, ou seja, o Tesouro Nacional vai fazer essa distribuição. Né? Então é um dinheiro do governo, né? Existe um orçamento específico para os partidos políticos. Esse fundo partidário ele vai fazer a distribuição na seguinte medida. Né? Então, primeiro, 1% do total do fundo vai ser destacado aí em partes iguais para todos os partidos políticos. Né? Então, todos os partidos políticos vão receber 1%. Agora, todo o resto, né, 99%,
o resto do fundo partidário vai ser distribuído aí aos partidos que tenham, né, na proporção dos votos obtidos na última eleição para as câmaras dos deputados, elegido representante, né, então precisa ter um representante na Câmara dos Deputados, e para o partido que em cada eleição na Câmara dos Deputados tenha obtido o apoio de no mínimo 5% aí dos votos apurados, né? Então vejam que para ter acesso a esse rateio de 99% do fundo partidário, a grande fatia, né, precisa ter um representante aí na Câmara dos Deputados. É óbvio, no nível federal, né, então vejam a importância de um partido político conseguir um deputado, né, ter um deputado lá garante a esse partido político o rateio, né, participar desse rateio dos 99% aí, do fundo partidário. Detalhe que fundo partidário é um fundo ordinário, né, que é normal, acontece aí todo ano, mas além do fundo partidário, existe um fundo especial de financiamento de campanha, né? Então soma aí, além do fundo partidário, existe um fundo especial que é específico em épocas de campanha eleitoral, né? Aí são fundos criados específicos para custear aí a campanha eleitoral, né? Então as viagens, os discursos, os jantares, os churrascos, os panfletos, as faixas, enfim, tudo isso, né, via de regra né, é captado por meio de um fundo especial aí de financiamento de campanha, né, que não se confunde com o fundo partidário, que é aquele para manutenção do partido político no seu dia a dia, né? E aí nós temos a disposição do artigo 38, né, que vai trazer da onde, né, o que é esse fundo partidário, né? O nome técnico dele, do artigo 38 da Lei 9.096, é Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. E de onde vem esse dinheiro? Né? Esse dinheiro vem basicamente de 4 fontes aí, conforme coloca o artigo 38. Multas e penalidades aplicadas em decorrência aí de infração ao Código Eleitoral, recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, né, em caráter permanente ou eventual, então algumas contribuições vão para partidos políticos, as doações, né, de pessoas físicas ou jurídicas e as dotações orçamentárias aí da União em valor nunca inferior a 1% a cada ano ao número de eleitores inscritos aí, ou, né, enfim, habilitados a votar, multiplicados por 35 centavos de real, né? Então vejam que você pega o número de eleitores, multiplica por 35 centavos, é um valor que vem da União, né? Então a União é obrigada a repassar esse valor, e a gente pensa que é pouco, não é pouco, né? Vejam que em 2018, o fundo eleitoral atingiu a marca aí de 1,7 bilhões, né, de reais. Então vejam que é um valor bem substancial. Aí nesse gráfico, né, nesse infográfico aí ao lado, vocês conseguem ver quais são os partidos que obtiveram a maior fatia, né, foram os maiores beneficiados aí pelo fundo partidário eleitoral, né, conforme o tamanho, conforme a disposição, conforme aí, né, o número de inscritos, recebe aí uma fatia maior ou menor do fundo eleitoral. Então, assim que é dividido, essa é a base do partido político dentro do Brasil. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Agradeço mais uma vez a paciência, a compreensão. Fiquem atentos que eu lancei as notas, né? Então as notas do semestre, do bimestre já estão lá lançadas no primeiro bimestre, né? Então vejam lá, fiquem atentos. A nota do primeiro bimestre tomou aquele trabalhinho feito em sala de aula e a análise dos acordos aí que vocês me enviaram, né? Então já está lá no sistema, qualquer problema me mandem um e-mail. E além disso, as faltas, né? As faltas estão todas atualizadas aí no sistema. Fiquem atentos, né, para vocês não terem um prejuízo muito grande com as faltas. Bom, um abraço e até semana que vem.